Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui pelo seguinte motivo. Eu não queria mais nem falar de campanha, de política, porque assim, tá horrível. É muita agressão, é muita violência, é muita estupidez. E por mais que algumas pessoas sejam analfabetas, né, como dizem, outros têm pouco estudo, e outros não têm estudo nenhum, ou têm estudo demais e acham mais sábio e inteligente que os outros. Mas muitas pessoas, por mais que tenham estudo, não têm visão e não têm experiência de vida, que é uma coisa que conta. Eu não vivi a era industrial, né, da Revolução Industrial, mas nas histórias nós vimos falar muito sobre isso. E tudo que sei que quando surgiu não tinha equipamentos de segurança, de proteção, porque a vida do trabalhador não significava nada, o que significava alguma coisa era só produção. Como aquela história, né, da galinha que produz os ovos. Enquanto ela produzir, ela está ali, viva. Quando ela não produzir mais, ela vai ser abatida. E não podemos fechar os olhos para a realidade. O Bolsonaro fala que é difícil um empresário manter as portas abertas, é difícil abrir uma empresa no Brasil por conta dos encargos, das despesas que tem. Mas eu concordo com ele, concordo. Não posso dizer que não é fácil a vida de uma pessoa, do empresário. Inclusive tem amigo meu que é microempresário e não está sendo fácil pagar as contas, manter tudo em dia, porque é muita coisa realmente, principalmente na área, né, do ramo alimentício. Você sabe, né? Tem questão de vigilância sanitária, tem muita coisa envolvida aí. Mas você tem que levar em consideração que a despesa não está em volta só do trabalhador, está em volta da necessidade mesmo de ter essa despesa. Agora, o que caberia ao governo? Reduzir esses custos, né? Mas onde é que o presidente Jair Bolsonaro, esse presidente que vocês pintam como se fosse um santo, um escolhido, um giro de Deus, ele quer sacrificar o direito do trabalhador. Pessoal, quando surgiu as fábricas, as grandes indústrias, eu não preciso estar lá, você também não precisa estar lá, vai imaginar como foi. Pessoas sendo mutiladas, perdendo braço, perna, cabeça, perdendo a vida. Recentemente, não tem muito tempo, o pai de um colega meu morreu prensado, fazendo manutenção num elevador. Agora, por que isso? E até hoje acontece muito acidente de trabalho. Por quê? Porque é preciso fazer mudanças, é preciso estudar formas de assegurar o trabalhador que ele vai entrar inteiro na empresa e sair. E para fazer isso aí tem que ter uma lei. É por isso que existe uma CIPA dentro da empresa, existe o técnico de segurança da empresa, e o técnico de segurança muitas vezes é odiado, porque às vezes ele tem que parar um serviço pensando na segurança do trabalhador. E o empresário, né, muitas vezes fica revoltado, o próprio trabalhador, seus líderes encarregados, gerente ficou revoltado porque está parando a produção. Mas por quê? E querendo produzir, pondo em risco a vida do trabalhador. É preciso estudar meios de que o trabalhador possa fazer sim suas atividades, mas voltar para casa inteiro, para o seio da sua família. E quando o Bolsonaro fala dos direitos trabalhistas, ele está mencionando tudo. Tudo. Agora, né, ele pode se retratar, dizer que é uma coisa ou outra, mas ele está avisando tudo isso aí, porque para ter uma segurança para o trabalhador, gera gasto. Recentemente, na empresa em que eu trabalho, foi precisado instalar NR12 em todos os equipamentos de padaria e de açougue. E os equipamentos de açougue são serra-fitas, máquina de moer carne. E por quê? Você já viu uma pessoa com a mão dentro de uma máquina de moer carne? A mão sendo moída? Você já viu uma pessoa ser mutilada numa serra-fita de açougue? Isso por quê? Porque não existia equipamentos de segurança, né, dispositivos e botoeiras nas máquinas. E hoje as máquinas que não têm são obrigadas a adequar. Por quê? Porque existe uma lei que exige isso. Então as empresas, elas, quando é vistoriada, elas são obrigadas a adequar, senão as atividades não podem continuar. E por quê? Isso pensando em você. E por que existe isso? Porque existe o Ministério do Trabalho, o qual o Bolsonaro pretende acabar. E as pessoas não conseguem ver o lado ruim desse cara estar governando. Tá vendo o lado bom, que na verdade para mim não tô vendo nenhum. Eu tô vendo um cara arrogante, se achando como se fosse Deus, autossuficiente para resolver todas as coisas, sendo que ele não consegue resolver nem os problemas dele. E assim, você vota em quem você quiser. E o mais interessante também é que o pessoal do lado do Bolsonaro defende ele, fala muita coisa dele, mas tenta fazer campanha agredindo e ofendendo o povo nordestino e aqueles que não compactuam da ideia desse presidente.
O que prova que ele não está tão certo, porque se ele tivesse certo, quem está apoiando ele tentaria vencer de forma intelectual, sem precisar agir de forma ignorante. E trata nós como burros e ignorantes, sendo que eles são burros, ignorantes e agressivos. Claro, gente, não são todos não são todos. Tem pessoas que estão ali porque, infelizmente, entraram na mente dele, convenceram que esse cara é bom, que esse cara é honesto, que esse cara é justo, mas só vai saber a verdade se ele sair daquela cadeira da presidência. Lembramos que outros presidentes saíram limpinhos, mas o que eles fizeram pelo país, o que eles fizeram por mim e por você, trabalhador, e o que Bolsonaro pretende fazer, o que nenhum presidente fez até hoje, acabar com seus direitos que foram conquistados com o passar do tempo. Entre esses direitos está o que eu falei, a questão da sua segurança, sua integridade física e moral, tanto que hoje em dia dentro de uma empresa não pode haver assédio. Antigamente havia muito assédio, havia muita coisa. Pessoal, quem viveu situações difíceis dentro de uma empresa sabe. E por mais que hoje não funciona muitas coisas, mas existe lei para isso. Por exemplo, uma mulher que é assediada pelo seu superior dentro de uma empresa, se ela tiver 2 ou 3 testemunhas, ela consegue entrar com ação na justiça e processar aquela pessoa e a empresa, entendeu? Por quê? Porque a empresa colocou uma pessoa incompetente e que abusa da autoridade dos seus insubordinados. Então é preciso proteção para que as pessoas possam trabalhar de forma digna e se garantir no emprego. Multa rescisória, férias, 13º, tudo isso gera um gasto para a empresa de fato, mas também por que ele não faz proposta de cortar os impostos sobre a empresa? Porque eu trabalho, você trabalha e paga imposto também. Então, quer ajudar a empresa? Corte as despesas que vocês impõem em cima delas. Mudem muitas regras, mas não mexam nos direitos do trabalhador. Mas infelizmente, trabalhador, fique sabendo de uma coisa, se Bolsonaro ganhar, seus direitos e os meus já eram, porque ele vai conseguir dessa vez. Ele só precisa de mais 4 anos para concretizar. E fazendo isso aí, ele favoreceu os grandes empresários ricos e não favoreceu a nós. Eu quero sim que as empresas tenham condições de contratar, tenham condições de abrir as portas para dar emprego a muitas pessoas que estão precisando. Mas eu não quero abrir mão dos meus direitos para isso. Direitos que foram anos e anos sendo levados lá para ser votado, para ser discutido, e com muita dificuldade conquistado. Parece que foi assim, ó, no estalar de dedo que você conseguiu tudo que você tem, todos esses direitos, mas não foi no estalar de dedo. Você não teve que suar, eu não tive que suar, mas muitas pessoas tiveram, muitas vezes até que morrer para que isso acontecesse. E agora você está aí, ó, deixando escapar entre os seus dedos. A escolha é sua no dia das eleições, no dia de você votar. Escolha quem você quiser, ou Lula ou Bolsonaro, porque são os únicos que estão disputando a presidência. Eu já fiz minha escolha, e a minha escolha não é Bolsonaro, tá? Porque eu não sou louco de sacrificar meus direitos. Outra coisa, muitas mentiras saindo aí, alterando o vídeo, estão editando o vídeo para prejudicar a campanha do ex-presidente Lula, desculpe que não é presidente, né? E aí você vê que realmente há um desespero muito grande do outro lado. Quer ganhar? E se Deus está do lado desse outro, do Bolsonaro, ganhe com a verdade, ganhe com justiça. Não use mentira, nem você e nem ninguém que está do teu lado. Porque se está havendo mentira, Deus não está desse lado. Se tem corrupção, Deus não está do outro lado. E também, o benefício da dúvida. Nem tudo que dizem que é verdade é, por mais que tenha imagens, que tenha prova. Você já assistiu o filme A Espera do Milagre, baseado em fatos reais, onde diz que o negro foi condenado à cadeira elétrica porque foi pego, abraçaram 2 crianças brancas que foram mortas. E ele foi acusado de assassinato. Anos depois descobriu quem foi o assassino. E vai lá, assista A Espera de um Milagre ou pesquise sobre a história e você vai ver a injustiça feita com esse garoto. Eu não estou dizendo que Lula é inocente, mas estou dizendo que injustiças acontecem e muitas vezes não tem nem como ser reparadas. Fiquem todos com Deus.